Olá! Na última quarta-feira, o Brasil foi surpreendido pela violência do ataque realizado por 2 jovens na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Armados, os 2 entraram no prédio, fizeram disparos e desferiram golpes de machado. Os alvos eram alunos e funcionários, 5 estudantes, uma inspetora e a coordenadora pedagógica da escola, infelizmente morreram. 11 pessoas ficaram feridas. Um dos responsáveis pela barbárie matou o cúmplice e, segundo as investigações, se suicidou em seguida. O choque diante de tamanha brutalidade tomou conta do país. Afinal, o que motivou esse ataque? Será que ele poderia ter sido evitado? Que reflexões uma tragédia dessas proporções deve provocar em todos nós que pensamos sobre a educação neste país? Para discutir essas e outras questões, a TV Escola apresenta hoje essa edição especial do Salto para o Futuro. Nossas convidadas são a pesquisadora Miriam Abramovay e a diretora de Educação, Comunicação e Cultura da TV Escola, a professora Regina de Assis. O Salto para o Futuro está no ar pela TV Escola, porque é bom saber. Vale lembrar que a gente está ao vivo e que você também pode participar desse debate. É só mandar suas perguntas para o nosso WhatsApp, 21976757432. Também dá para participar pelo Twitter, pelo Facebook e pelo Instagram. Mande para cá as suas perguntas, suas sugestões para esse debate sobre esse tema que é muito importante, né, Murilo? Pois é, a gente está esperando as colaborações de todos vocês. A gente quer agradecer muito as presenças, né, de vocês, da professora Regina de Assis e também da pesquisadora da Flaxo, a Miriam Abramovay. A gente não tinha visto no Brasil, até o episódio da escola de Realengo, né, que foi em 2011, a Tasso da Silveira, até esse episódio, essa forma de violência dentro do ambiente escolar não era algo comum aqui, né, na nossa realidade brasileira, era algo que a gente via muito nos Estados Unidos e em outros países, mas não aqui. Agora, por que a gente pode entender, para a gente começar essa conversa, por que a escola se tornou alvo dessa forma de violência e praticada exatamente por aqueles que saíram dessas escolas, né? Que a gente pode dizer que são produtos daquele ambiente escolar, né? Uhum. Bom, a escola acaba se transformando numa extensão da família. Eu acho que isso denota um fenômeno que nós estamos observando da fragilidade das famílias e da atribuição à escola de tarefas e de responsabilidades que seriam da família. Isso significa também que a escola é um lugar de afetos, é um lugar de ligações emocionais. E quando os estudantes se voltam dessa forma tão violenta contra um lugar onde era para eles serem felizes, eles se sentirem aceitos, há um sintoma aí a ser melhor entendido. E eu acho que a gente vai discutir muito mais sobre isso hoje. Pois é, Miriam. Quando acontece um episódio como esse, violento, de Suzano, né, nessa semana, a sociedade toda fica tentando entender por quê. E também que influências podem ter exercido poder sobre esses meninos para que algo tão brutal tenha acontecido. Se pergunta, por exemplo, se exatamente os atentados que são tão mais comuns nos Estados Unidos podem influenciar de alguma forma esses outros meninos que também acabam se comportando dessa forma. O que a gente pode, só para começar essa conversa, entender em termos de influências sobre essas ações aí? Murilo, os atentados começam a aparecer nos Estados Unidos a partir dos anos 90. Né? Evidentemente que nós temos uma sociedade globalizada, uma sociedade onde todos esses meninos e meninas têm acesso à internet, conhecem o que está acontecendo no mundo. Agora, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, achando que o fenômeno ele vai se repetir. Porque acontece lá, porque eles veem, então eles vão imitar o mesmo fenômeno. E falam também dos jogos eletrônicos, né? É evidente que nós não temos uma população que sai por aí matando, entrando na escola e tem acesso às mesmas coisas que talvez tiveram esses meninos, ou não a todas, porque eles tinham acesso aos sites de ódio também, aos neonazistas, etc. A questão é que esses meninos têm que ter alguma tendência, né, para a questão da violência, para a violência. Quer dizer, por algo, eles entraram na escola
por algo que tem a ver com essa sociedade do espetáculo, porque evidentemente que vai chamar muito mais atenção a escola que qualquer outro locus que eles entrem, então a sociedade onde eles vão aparecer, onde eles vão mostrar a sua virilidade, a sua masculinidade, que é outro fenômeno, e onde eles vão se vingar de um espaço onde eles não se sentiram acolhidos, de certa forma. Isso eu não estou falando só, dessa vez eu posso falar de Columbine, que aconteceu isso, nós podemos falar de Realengo também, que foi a mesma coisa. Então, a escola tem que ser um espaço de acolhimento também, né? E isso é muito importante quando a gente pensa nesse tipo de fenômeno, porque nós não temos no Brasil a preocupação com a questão da violência e da convivência escolar. Nós temos no Brasil a questão da qualidade da educação, né? Nós temos todas as medições possíveis e imagináveis, mas nós não estamos preocupados com algo que a OCDE vem chamando a atenção, que é a questão do clima escolar e das relações sociais. Você está tocando num ponto que é importante, que é a sociabilidade, né, Miriam? Esse aí seria talvez, aí a gente não está apontando nem culpas e nem responsabilidades únicas. Você apontou em fatores, inúmeros fatores que podem estar envolvidos nesse processo. E aí eu fico me perguntando, a gente se pergunta, isso também apareceu na grande imprensa, a questão do fato deles voltarem para, de certa forma, tem aí algo com aquela escola, uma relação aí não muito boa, e eles cometem esse ato dentro daquele ambiente escolar. E o que apareceu do perfil, que ao menos um deles tinha sofrido bullying, se a gente quiser aportuguesar, o assédio, né? Dentro desse ambiente. Né? Até que ponto a educação, quando você fala dessa sociabilidade, essa questão do assédio também não está dentro desse fator aí, desse guarda-chuva sociabilidade? Pois é, por isso é que eu me referi a um sintoma. Eles mostram isso, evidencia um grande sintoma de sofrimento e de incompreensão. Você falou do assédio, né? Isso é um fato concreto. E o que trouxe à baila esse comportamento tão violento? Há alguns aspectos que precisam de ser considerados, né? Ambos vêm de famílias fragilizadas, famílias vulneráveis. A Miriam toca no aspecto de que a escola precisa de ter sensibilidade para observar esse tipo de comportamento e até antecipar possíveis problemas. Mas repara uma outra coisa também, todos esses eventos têm sido feitos por rapazes, adolescentes e rapazes brancos. Homens. A gente ainda não viu, felizmente, isso acontecer com meninas. O que isso significa? Né? Qual é o sintoma que isso está revelando? A questão do menino que não é reconhecido porque não tem a figura de um pai presente e que certamente precisaria, então, de um professor que substituísse essa figura paterna, ou uma figura masculina, nem que fosse o treinador do time de futebol, ou um amigo da família, um parente, uma referência. Esse menino, para existir, para ser alguém respeitado, aceito, querido, ele precisa de provar o narcisismo dele, digamos assim, o amor que ele sente por ele, o afeto que ele tem por ele, de alguma forma. Porque nessa sociedade do consumo em que nós vivemos, onde a pessoa só é importante pelo que ela tem, não pelo que ela é, isso transforma o problema num problema mais complexo ainda. Então, o que ele vai buscar? Ele vai buscar uma forma de se notabilizar, de ser reconhecido aí de uma maneira retumbante, a partir de sendo um menino que não teve uma figura masculina amorosa, afetuosa, que o aceitasse e que o ajudasse a ser quem ele é, ele vai buscar em outros recursos. Mesmo que as avessas. Mesmo que as avessas, como tem sido. Exatamente, as referências são o oposto do que a sociedade... Com certeza. Então, não são só os jogos eletrônicos que são responsáveis, são grandemente responsáveis, mas também a violência que a gente assiste nos canais de televisão. Eles não veem muita televisão, mas eles usam os celulares, né? E eles
Tem os jogos, eu já me referi a isso. Mas a violência está muito explícita na sociedade brasileira. Então, a forma desse menino se afirmar e dizer eu existo e eu quero ser admirado é às avessas, né? Ele não se preocupa com o ser, ele se preocupa com o ter. Se eu tiver o poder sobre a vida e a morte, eu serei reconhecido como uma celebridade, como alguém que merece respeito. Alguém nem notável, que eu mate, né? e morra. Notável, né? Nesse sentido de que possa me perceber. É dramático, mas é o que tem acontecido. Né? E aí é interessante ouvi-las, porque quando acontece um episódio dessa natureza, a sociedade, de forma geral, fica ouriçada tentando entender o porquê. E logo tenta estabelecer razões. Vocês já apontaram a questão dos jogos, há uma grande discussão sobre a pertinência ou não dessa associação tão direta aos jogos eletrônicos. A Miriam está ali dizendo que ela não acha que os jogos sejam tão determinantes. Absolutamente. Porque me parece que você é da corrente que acredita que essa é uma questão multifatorial, né, Miriam? Os elementos que produzem jovens com essa tendência a se comportar dessa forma são muitos. Claro, porque senão, você imagina que todos os jovens entrariam na escola ou todos os jovens seriam violentos, todos adolescentes e jovens. Esses meninos tinham características específicas, né? Tinham características específicas ligadas à questão da violência. E eu acho que isso que a Regina falou, nós vivemos não só numa sociedade de espetáculo, mas nós vivemos numa sociedade onde o poder está ou se dá através da masculinidade, né? De mostrar que é macho. Então, nós vamos aparecer, nós vamos acontecer, nós vamos fazer nosso último ato, porque eles sabiam que eles iam morrer. Mas nós vamos estar em todos os canais de televisão, em todo mundo. Né? E já não importa se nós vamos morrer ou não. É isso que eu acho que não existe, eu vou reiterar muito isso. Quer dizer, não existe uma política pública sobre convivência escolar nas escolas. Não existe, isso não existe. Então, eu acho que nós temos que nos preocupar com isso. Porque há uma coisa que são as características pessoais desses dois jovens. E há outra coisa que é o que acontece na escola. Você falou em bullying. Eu não falo em bullying porque eu acho que bullying é tudo. Não explicaram nada. O que ele sofreu na escola? Bullying não explica nada, absolutamente nada. Deve ter sofrido algum tipo de violência. Né? O que existe na escola de preventivo? Porque o que nós estamos escutando pôr polícia nas escolas, isso que nós estamos escutando. Essa medida é a medida mais rápida e mais fácil, policiais que absolutamente não estão preparados. E o que nós estamos escutando também é sobre os jogos eletrônicos. Pois isso que nós estamos escutando. Eu queria botar uma questão dentro dessa questão dos jogos, porque, tudo bem, ninguém quer culpabilizar os jogos, eles estão aí, senão todo mundo teria aí alguma tendência. É claro que a gente também não pode saber quem tem ou não tem alguma tendência, como você disse, para esse lado mais violento. Então, essas pessoas vão continuar consumindo esses jogos. Qual é o papel dos jogos, talvez, em acelerar, não sei, não estou usando essa palavra acelerar, mas o impacto que ele tem diante de uma pessoa dessa? Porque pode ser, isso não está medido. A gente sabe que tem jogos que ultrapassam do limite do que é ético. Né? A gente já discutiu várias vezes aqui um jogo que você precisa avançar com o carro, mas você tem que chegar até determinado tempo ali, mesmo que você atropele alguém. São limites éticos que talvez, aí a nossa pergunta como leigo, possam ou não influenciar ainda mais essas pessoas que já têm essa Eu acho que isso que você está levantando, infelizmente, foi mostrado nas imagens dos fatos que nós tristemente assistimos, né? Onde há uma reprodução muito clara dos elementos do jogo. A pessoa já estava morta e ainda é machucada com uma machadinha. Quer dizer, não tem sentido
tudo isso, a pessoa já está morta, né? Mas isso existe como enredo dos jogos, né? Inclusive há construtores de jogos que dizem, pois é, a gente agora está cuidando de alguns aspectos que são mais gráficos, até a cor. Em vez de usar vermelho no sangue, a gente usa alaranjado para atenuar. Bom, os psicólogos vão ajudar, os especialistas em jogos também. Mas eu queria retomar uma coisa que a Miriam disse, com a qual eu não concordo muito não, até porque eu sou professora, fui secretária municipal de educação no Rio. Eu acho que as escolas têm ido além do que elas podem. E acho que o que acontece é que se em algumas escolas há falhas, e a maioria delas está bastante sobrecarregada. E o que eu penso é que, além do trabalho interno, e aí concordo sim com você, o trabalho compassivo, o trabalho interessado dos diretores, coordenadores pedagógicos e dos professores é essencial. Essa sensibilidade de ver se o aluno está muito calado, está triste, ou se, pelo contrário, está muito agressivo, hiperativo. Tudo isso é preciso, é necessário. Mas o que eu também vejo, no que eu insisto, é que a escola está sobrecarregada, além do seu trabalho, com tarefas que são da família e que a família não dá conta. Então, só para arredondar esse raciocínio, me parece que nós temos que pensar também em políticas públicas do âmbito social, da assistência social, da saúde, que apoiem essas famílias frágeis, famílias onde os pais são drogadictos ou são alcoólatras ou, infelizmente, estão envolvidos com prostituição e qualquer outro tipo de violência e transgressão, e onde há crianças e adolescentes que vivem com essas famílias, mas que vão às escolas, né? Eu não quis dizer que a escola tem que arcar com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, tem que ter políticas públicas, não estou falando pessoalmente as escolas, eu estou falando que a questão da convivência escolar é tão importante quanto a questão da aprendizagem. Isso claro, tem que fazer parte. Isso eu estou de acordo. Isso tem que fazer parte de uma política pública Claro. Federal, uma política pública estadual e políticas públicas municipais. Isso tem que fazer parte do cotidiano das escolas. Eu não estou dizendo que as escolas são culpadas e que os professores têm que ter mais tarefas ainda para resolver problemas que não são nem da sua alçada. Eu estou falando de políticas públicas, né? Políticas públicas que precisamos estar atentos para essa necessidade de políticas para o clima escolar. Exatamente. Vou precisar fazer uma interrupção aqui, a primeira do programa de hoje, já peço desculpas, chegou a hora do nosso intervalo, mas essa nossa conversa sobre violência nas escolas continua daqui a pouquinho. Salto para o Futuro Especial, volta já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro, nesta edição especial. O tema é a violência nas escolas. O programa é ao vivo e a gente conta com a sua participação nesse debate. Mande suas perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 21 97675 7432. Você também pode participar pelo Twitter, pelo Facebook e pelo Instagram. A gente já está recebendo perguntas aqui. Vou ler a primeira pelo Facebook, que foi enviada pela Juraci Araújo. Juraci, obrigado pela participação. Ela pergunta se é possível entender as causas de violência nas escolas e evitar essas tragédias. De alguma forma, a gente está tentando já entender, a gente tentou entender um pouco esse cenário no primeiro bloco do programa de hoje. Mas a parte do evitar as tragédias é algo que eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais. Vocês dois disseram no bloco anterior que há sinais que aos quais a escola pode estar atenta e deve estar atenta para tentar se antecipar, inclusive, a repetição de episódios dessa natureza. Miriam, que sinais seriam esses, assim? Um que chama muito a atenção, pelo menos na cobertura da grande mídia, é assim, são meninos, você também apontou isso, são meninos que, em geral, são muito isolados, calados, fechadões na dele. Enfim, que outros sinais podem chamar a atenção da escola? Eu acho que pode chamar a atenção da escola e eu vou dar um exemplo aqui. Na última pesquisa que nós realizamos, ligadas a esse programa que nós estávamos tentando colocar como políticas públicas de convivência e violência nas escolas, na última pesquisa que nós fizemos, nós escutamos muitos jovens, né? E surgiu uma nova questão, que era a questão do suicídio e da mutilação, que era uma questão completamente recente, uma questão nova para a gente. Isso surge e as escolas onde isso aconteceu, que nós ficamos espantadíssimas, não sabíamos muito bem nem o que fazer,
as escolas não sabem, elas não têm diagnóstico sobre a questão da violência que acontece dentro delas. Isso é uma coisa que acontece no Brasil, que não acontece em outros países, que tem pesquisas, que tem diagnóstico, tem avaliações de programas. Nós não temos isso. Então, nós não sabemos muito bem o que está acontecendo. E a pobre da escola sabe muito menos. E é por isso que eu estou insistindo nessa questão de uma política pública que tenha um diagnóstico, que possa ter também programas de convivência escolar e que tenha incorporado nisso a participação de adolescentes e jovens, porque isso é fundamental. Nós tivemos, por exemplo, num dos estados onde nós tivemos atuando, uma menina e um menino que vieram dar para o professor, porque os professores trabalham conosco nas escolas, eles são capacitados para isso. Só esclarecer, a Miriam é pesquisadora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Quando ela se refere a essas pesquisas, ela fala desse trabalho que tem sido desenvolvido desse lá. Trabalho. Eles vieram dar um kit de mutilação, um kit preto, com todos os objetos que eles se mutilavam. Ou seja, eles foram a fonte de pesquisa de vocês sobre como eles as estavam formas... trabalhando eles estavam trabalhando na questão da convivência escolar, que eu acho que é um grande problema. Sem isso, nós não vamos ter uma melhor qualidade da educação. Como eles estavam trabalhando nisso, eles começaram a se sentir protagonistas. Eles começaram a sentir que eles pertenciam, eles eram meninos completamente isolados. E aí eles foram entregar para o professor o kit de mutilação. Essa questão aponta, professora, porque assim, vocês já falaram, alunos isolados, ela acabou de usar essa expressão. E a gente, olhando para esse episódio, é muito comum ouvir que quando esse estudante que comete um crime como esse, que foram esses dois, eles tinham um histórico dentro da escola de isolamento, falta de interação. De assédio, não eram aceitos pelos seus pares. E eles causam neles, isso cria uma frustração nesses alunos de não serem participantes daquele grupo, né? Eles não são incluídos naquele processo. O que a escola pode fazer, além disso que Miriam já está apontando, da questão da convivência, o que seria uma proposta, né, de convivência para que esses alunos passem a ser, fazer parte e se sentirem pertencendo àquele lugar, claro, àquele espaço? As experiências que a gente conhece, não só aqui no Rio, mas em várias partes do Brasil, acontecem de uma maneira muito positiva, quando, em primeiro lugar, se entende que a criança, o adolescente, o jovem não vão à escola apenas para constituir conhecimentos, seja de língua portuguesa, matemática, ciência e geografia, qualquer área de conhecimento. Eles vão também para desenvolver toda a sua potencial socioemocional. Eles têm um cabedal de emoções e eles têm necessidades de convivência social. Então, na medida em que as escolas coloquem em seus projetos político-pedagógicos, como muitas delas colocam, essa questão do desenvolvimento socioemocional das crianças e dos adolescentes e fazem com que eles participem, inclusive, da definição do código de convivência dentro da escola, porque toda escola tem um regimento interno e que muitas vezes é pensado apenas por adultos, muitas escolas já têm estudantes que participam dos conselhos da escola, arbitrando sobre questões que têm a ver com o regimento. Além disso, uma outra prática que eu conheço bastante de perto é a prática de levar os estudantes a conviver com diferenças e com desigualdades. E isso na escola pública é muito flagrante, porque você tem a maioria da população representada ali, então você tem diferentes etnias, você tem as questões de gênero também ali colocadas, as questões de valores éticos, valores políticos, valores estéticos. Quando a escola tem essa sensibilidade no seu projeto político-pedagógico de envolver os próprios estudantes no reconhecimento da beleza de conviver com as diferenças e de compreender as desigualdades, que no Brasil são muito cruéis, né? A gente tem uma situação de desigualdade muito radical no Brasil e isso é muito explícito na escola pública. Quando a escola faz isso, os estudantes
começam, como a gente às vezes costuma dizer, eles ligam ao modo compaixão, ou seja, eu comparto com você da sua individualidade, da sua singularidade. E passa a se sentir parte, né? Que é exatamente o que ela dizia. E a compreender, por exemplo, essa questão desse menino que a mãe disse que ele sofreu assédio porque tinha espinhas no rosto. Essa é uma questão muito recorrente. Nós estamos convivendo com adolescentes que estão com o dedo muito comprido, as partes do corpo ainda, umas crescem mais do que as outras. Sua autoimagem faz um efeito absurdo sobre como ele se vê, ruim. como ele... Então, isso que a Miriam citou da autoflagelação, do suicídio, o ano passado e o ano antepassado, tudo quanto era adolescente jovem viu aquele seriado A Baleia Azul. E o desafio era justamente a pessoa se suicidar, de alguma forma, né? Então, nós temos que entender que há um ambiente que a escola, sim, deve, pode e trabalha, mas há um ambiente externo também que conduz a formas de convivência, ou seja, aquilo que a gente falou logo no começo, o que importa na sociedade do consumo é você ter, é você aparecer, você aparentar, não aquilo que você é de verdade. E aí tem um ponto que é tranquilamente. interessante também, Miriam, porque vários especialistas que a gente já recebeu aqui no Salto para o Futuro, nesses anos todos aqui no programa, eles são unânimes em dizer que a escola ela não está apartada da sociedade. Ela é um reflexo da sociedade, ela é parte da sociedade, um microcosmo ali que muitas vezes reproduz situações que estão ali além dos chamados muros da escola. A gente está falando, vocês duas já falaram de situações que envolvem dor desses jovens que se automutilam, jovens que até se suicidam ou cometem barbaridades como essa que a gente acompanhou nessa semana. Em que medida isso revela que a gente, como sociedade, não está percebendo o quanto esses jovens têm sofrido, estão sofrendo aí nessa época tão conturbada que a gente está vivendo? Sem dúvida, porque nós somos uma sociedade adultocêntrica que não entende os jovens. Agora, sobre o que você falou, a escola, ela recebe as violências da sociedade, mas ela produz as suas próprias violências. Porque se nós não pensarmos assim, nós não vamos melhorar o clima escolar e o ambiente escolar. É como eu disse, se ela é um microcosmo, ela também é cenário dessas violências que podem acontecer ali dentro, mas inclusive. Já que acontecem fora, acontecem dentro também. Uma das maiores violências que tem dentro da escola é a violência institucional. Por que esse menino saiu da escola? Entende? Por que há 30% de jovens que largam o primeiro ano do ensino médio? O que acontece nessa escola que ela não consegue reter esses meninos e muitas vezes coloca esses meninos para fora? Ou seja, essa escola ela não está sabendo responder o que é cultura juvenil, o que esses meninos pensam e querem. A Regina falou de tudo aquilo que faz a escola e efetivamente tem muitas atividades e a escola tem uma tremenda dificuldade, os professores têm uma tremenda dificuldade em poder lidar com esses adolescentes e jovens que não têm a mesma linguagem que eles. É muito difícil para eles. E muitas vezes isso causa grandes conflitos. E uma das coisas que a Regina falou nós, nas nossas pesquisas, e nós estamos pesquisando esse tema há 18 anos, um dos grandes conflitos são as regras da escola. São as regras da escola, que elas não são, em geral, consensuadas. Ou seja, quando a gente entra na escola e olha as regras que tem na escola, isso a gente encontrou na última pesquisa, onde a gente, com esse projeto de convivência escolar, conseguiu pegar coisas básicas, pequenininhas do cotidiano. Por exemplo? Por exemplo, te dou um exemplo. Uma escola tinha um conflito enorme com o diretor e com os professores, porque era proibido entrar com jeans que não fosse azul, e entrar com tênis de cor. Isso causava um conflito enorme e não podia entrar com boné também. Quando nós fizemos o trabalho, nós realizamos as pesquisas, devolvemos para a escola, apontamos os problemas que eles estavam tendo, para a gente pensar todo mundo em conjunto as soluções. E isso apareceu, o diretor voltou atrás e fez com que mudasse alguma coisa, mas isso é pequenininho. Mas você está apontando uma coisa muito importante, Miriam. Precisou de um agente externo
para olhar para uma questão que, teoricamente, é interna. Aí eu vou encaminhar a pergunta para a professora num outro sentido. A gente sabe aqui, você também, a gente recebe muitos relatos de professores, de diretores, que assim, eu estou sozinho, né? Essa ideia de que eu faço parte de uma rede de ensino, mas muitas vezes aquela rede é tão gigante que aquela escola fica solitária nos seus conflitos ali. Ela é o único agente do Estado, muitas vezes, numa determinada região. E recebe todas essas questões de conflitos desses estudantes que por sua vez vêm de seus familiares ou da região em que vivem, sejam conflitos pessoais ali, interrelacionais, sejam conflitos sociais ali, por viverem numa região conflagrada, enfim, ali está condensado naquele espaço. Estão condensados inúmeros problemas que a escola muitas vezes está sozinha para resolver. Eu acho que isso que você está levantando é vital no Brasil, porque a escola é o último espaço civilizatório onde não tem mais nada, onde não tem mais centro de saúde, não tem às vezes nem um local de polícia presente, mas tem uma escola pública lá. E é isso que você está falando, a escola de repente assumiu responsabilidades que vão bastante além do que ela pode fazer. Mas quem pode apoiar essa escola? O poder público, através de políticas sociais integradas. Então, eu insisto muito nisso, porque aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu desenvolver isso, articulando os recursos municipais da cidade do Rio de Janeiro, com um projeto comum entre a Secretaria Municipal de Educação, a Municipal de Saúde, a Municipal de Desenvolvimento Social, a de Cultura, Lazer e Esportes. Por quê? Porque quando a escola detecta, por exemplo, o menino está muito calado, ele está muito agressivo, ele está com muito baixo rendimento, triste, a escola vai resolver isso sozinha? Não. Ela vai ter a sensibilidade de diagnosticar, mas ela pode encaminhar para um assistente social que vai visitar a família, que vai detectar qual é o problema que está lá, que vai procurar médicos, que vai procurar enfermeiros e que vai buscar também outros recursos. Por exemplo, essa criança precisa, ou adolescente, precisa de ter atividades de esporte, atividades culturais que, além da escola, preencheriam um interesse, um desejo de se desenvolver como ser humano, homem, mulher, homossexual, o que for aquela pessoa. O que importa é que o poder público, sobretudo no nível municipal, tenha essa consciência de que as escolas públicas sozinhas não conseguirão resolver o grave problema da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, que contribui com impostos para a educação pública, contribui também para os hospitais, para os centros de saúde, para os centros culturais, para os centros de lazer e esporte. Tudo isso devia estar de uma maneira inteligente, articulado pelo prefeito, pela prefeita, articulando secretários para atender as famílias, seus filhos ou os professores. Os professores sozinhos e os diretores não fazem milagres, mas eles fazem muita coisa boa dentro da escola, porque muitos trazem a possibilidade de atividades diversificadas, de tal maneira que o teatro, a dança, a música, o uso das mídias, por exemplo, usar rádio, usar jornalzinho escolar, usar fanzine, usar agora blogs, os aplicativos, até os jogos eletrônicos, para criar essa compreensão de que vivemos numa comunidade, não somos todos iguais, que bom que não somos, e por não sermos, como é que temos que aprender a conviver uns com os outros? Isso existe, isso está a caminho, mas as escolas e os professores precisam de apoios, eles não podem resolver tudo sozinhos. Bom, a gente recebeu aqui uma participação pelo Twitter, foi um comentário publicado no nosso Twitter pelo Jorge Vertain. Ele diz o seguinte: muito bom programa, os professores têm que estar preparados para enfrentar dramas como os acontecidos em Suzano e Realengo. Obrigado, viu, Jorge, pela sua participação via Twitter. A gente está chegando no finalzinho desse bloco, mas eu vou deixar uma pergunta no ar para você, Miriam. Novamente, né, aconteceu esse episódio agora nessa semana, anteontem, em Suzano. Muita gente passa a questionar, levantar dúvidas na imprensa, a sociedade de uma forma geral, também nas redes sociais, sobre
elementos do cotidiano escolar que me parecem que essas pessoas não conhecem muito bem. Por exemplo, por que as crianças puderam, por que os dois jovens puderam entrar sem ser abordados na escola? Por que as portas da escola estavam abertas naquele momento? E por que não houve nenhum tipo de revista a esses dois meninos que entraram com mochilas e armas pesadas e acabaram cometendo essa barbaridade? Mas você responde um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Está na hora do último intervalo do Salto para o Futuro, mas é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Salto para o Futuro está de volta. Hoje a gente fala sobre a violência nas escolas, uma discussão que ganhou força depois do atentado na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, nessa semana. Estamos ao vivo e você pode mandar perguntas sobre o tema para o nosso WhatsApp, 219-7675-7432, ou também dá para participar pelas redes sociais da TV Escola. A gente tem aí, ó, na nossa tela, todas as nossas redes. Não deixa de participar, a gente está no último bloco. Miriam, no bloco anterior, o Murilo deixou essa questão. A gente que viajou muito, conhece bastante escola para gravar, a gente até discutia isso aqui nos bastidores, que a gente sabe como chegar numa escola e conhece um pouco a movimentação. Você vai se direcionar para alguém que está te recebendo, a primeira porta geralmente é da coordenação pedagógica, ali da direção, coordenação, se segue por um corredor, tem aí uma configuração arquitetônica que são muito semelhantes. Não são todas iguais, mas se assemelham. E aí, essa pergunta que ficou circulando, as perguntas que ficaram por que deixaram? Por que não barraram? Por que a porta estava aberta? Por que a porta estava aberta? A escola, de um modo geral, a gente discute isso aqui há anos, né? Como a escola pode estar de portas abertas para a comunidade. Então, há aí um não entendimento da sociedade como um todo. Do porquê que a escola funciona dessa maneira. Veja só, antigamente, eu não sei se existe ainda, acho que algumas escolas sim, em alguns estados sim, o porteiro da escola. Existia isso, as portas não ficam abertas, existe uma pessoa, existe algum tipo de controle. Não adianta botar câmeras, não adianta botar detectores de metal e não adianta botar polícia. Por quê? Mesmo que essa porta estivesse fechada e alguém fosse abrir a porta para esses meninos, eles iam dizer, eu fui aluno daqui, eu quero conversar, porque eu quero voltar a me matricular na escola. Porque os jovens sempre arrumam uma forma de burlar, e de burlar aquilo que é proibido. Então, eu acho que é uma discussão, eu acho que algum tipo de controle tem que ter na escola e não dá para ser portas abertas, mas infelizmente não dá para ser assim. Mas eu acho que a gente, quando coloca isso, não pode colocar que medidas repressivas vão resolver isso, porque eles vão entrar. E existem exemplos concretos, como nos Estados Unidos, quando fizeram isso no Bronx, aumentou muito a violência das escolas, porque eles tinham jeitos de entrar, ou com armas, ou com um punhal, ou com alguma coisa, que eles conseguiam enganar finalmente. Então, acho que tem que ser uma discussão muito séria de como cuidar mais, né, das entradas da escola, mas sem medidas repressivas. A gente recebeu mais participações aqui agora pelo Instagram. Solange Nascimento, obrigado, Solange. Ela diz o seguinte, professora Regina, é significante também comentar que o outro garoto de 25 anos morava com os pais, tinha conforto, segundo a Solange, e uma família razoavelmente estruturada. E ela pergunta, a psicopatia é um fator determinante mais do que o ambiente em que essa criança, que esse jovem está inserido? Depende, eu não posso fazer o diagnóstico dessa forma, mas as psicopatias que não são detectadas por aqueles pais que convivem, seja por ignorância, ou seja por descaso, vão levar como consequência um comportamento arredio, como foi o caso dele, porque ele ficava horas encerrado vendo os tais jogos, planejando essa atividade que, infelizmente, levaram a cabo dessa maneira, né? Então, o fato de dizer que tem pai e mãe presente não diz tudo. O pai e mãe tem que estar presente de verdade, conversando, observando, intervindo, porque muitas vezes o adolescente não quer saber da conversa do pai e da mãe. Isso a gente tem resultados de pesquisa do NIC-BR, que é o Comitê Gestor da Internet. Todo ano, eu sou do Conselho de Especialistas lá, todo ano a gente analisa as pesquisas
pesquisas e o que nós detectamos é que os adolescentes dizem que não querem saber dos pais ali fazendo uma tutoria, digamos assim. Mas quando a gente pergunta a eles, escuta, quando você entra num site e algo te incomoda, seja por uma questão de sexo, de violência, de droga, a quem você procura? Eles logo dizem aos pais. E quando não tem pai, aos professores. Ou se tem pai e os pais não são compreensivos. Não é uma incoerência natural, é uma incoerência comum nessa fase da vida. Quer dizer, o seu protetor não é ao mesmo tempo, é aquele que você também é uma não... ambivalência. É uma ambivalência é uma de ambivalência. controlador, né? Mas ainda nessa questão, professora, queria ouvi-la, ainda na questão que Miriam estava apontando, essa é uma pergunta que ficou muito para a sociedade. Da segurança. Vamos precisar fazer alguma coisa? E o que seria... Quais seriam essas medidas? Eu penso que tem algumas medidas assim que a gente vai ter que falar rapidamente. A questão da segurança, sim, é importante. A questão de dizer que a escola está de portas abertas, infelizmente, não formalmente. O portão tem que estar fechado, né? E se não tem porteiro, porque agora não há verbas suficientes para ter esse tipo de funcionário, que haja um controle eletrônico, que a pessoa lá do portão se comunique com a diretora ou com o coordenador pedagógico, quem seja. Ou seja, a gente está vivendo uma sociedade que, infelizmente, está muito ameaçada pela violência. Mas essas medidas não são necessariamente exclusivas da escola, ela tem que fazer parte de uma rede, de uma rede. Porque a escola muitas vezes se pergunta, mas eu vou ter que fazer isso tudo? Não, aí a Secretaria de Educação é que tem que se encarregar por isso, as secretarias municipais e estaduais. Eu chamaria atenção para um outro aspecto que aqui no Rio nós conseguimos ser bem-sucedidos com ele, quando cuidamos da Secretaria Municipal de Educação, que é a mobilização das guardas municipais dos municípios, que não são armadas, mas que podem fazer rondas escolares e que com facilidade podem atender a algum problema daquela região de escolas. A outra coisa é uma relação com as polícias civis e polícias militares, quando for o caso. Nós estamos falando de grandes metrópoles, esses problemas graves, um aconteceu aqui no Rio, outro em São Paulo. Infelizmente aconteceu uma loucura lá daquele homem em Janaúba, em Minas, que o homem se queima e se joga em cima de crianças de creche. Então, isso é uma loucura mesmo, a pessoa perdeu totalmente o juízo. Mas se a gente pode prevenir nos centros urbanos, grandes ou de médio porte, uma segurança externa à escola, isso também é importante, porque nós temos tido casos de estudantes dentro das escolas atingidos por projéteis, quando há luta de facções, como aconteceu em São Paulo. Então, essa questão da segurança é vital. Miriam, você falou da questão das culturas juvenis, de como a escola muitas vezes não consegue olhar para essas culturas. A gente recebeu aqui a participação do Rafael Martins pelo WhatsApp. Obrigado, Rafael. Ele diz que muitos jovens acham que a sociedade tem que se adaptar a eles, e não o contrário. Uma parcela deles romantiza sua condição. E ele pergunta se ele está sendo incoerente. Me parece que ele está, de alguma forma, tentando fazer uma alusão a essa ideia da cultura juvenil. Você defendia, muitos pesquisadores defendem que a escola olhe para essa cultura e tente incorporá-la como parte do seu cotidiano. Ele diz aqui o contrário. O jovem está querendo que a escola se adapte a mim, não eu que tenho que me adaptar. O que você diria para o Rafael? Porque há uma relação dialética aí. Quer dizer, a escola tem seu papel, a escola é o local de aprendizagem, é o local onde eles vão ter acesso a toda a cultura da humanidade, né? Mas que também tem que se adaptar à pós-modernidade que estão vivendo esses jovens. Não adianta, porque senão o que acontece é que eles abandonam a escola. Então, com pequenas coisas, com pequenos gestos, ou com grandes gestos, eu acho que a escola tem que se adaptar também. Eu acho que existe, tanto esses jovens têm que se adaptar à escola, e eles se adaptam, né? E os que não se adaptam saem, mas eles tentam ficar, porque eles sabem que é o único local onde eles vão ter, assim como seus pais também sabem, e pelas nossas pesquisas da Flaxo nós vimos isso de forma muito contundente, é o único local que eles vão ter algum tipo de mobilidade social. Se eles saem da escola, adeus.
né? Adeus. E a gente que fez pesquisa também com jovens que saíram do tráfico, fez pesquisa sobre tráfico também, sabe o quanto isso é presente. Agora, a escola também tem que se adaptar. Isso é interessante, né, Bárbara? Porque, sobretudo nessa época em que todo mundo tem opinião sobre tudo nas redes sociais, circulam muito essas ideias de que as famílias não estão nem aí porque acontece com essas crianças e jovens, que as crianças estão abandonadas na escola. O que você está dizendo vai exatamente no lado oposto. Ao oposto. Todas as nossas pesquisas, e a gente pesquisa os estudantes, as estudantes, os professores, os diretores, os pais, né, as famílias, as avós, que têm um papel fundamental na vida desses meninos, dessas meninas, e eles têm um respeito pela escola, um amor pela escola, que vamos dizer que muitas vezes talvez eles não consigam demonstrar, porque existem contradições, né? Existe uma contradição entre família e escola estrutural. E às vezes esse conflito se dá até com ódio, né? Porque você volta para lá, se ela não me amou, eu vou lá e Exatamente. E aí, esse ódio também se vê quando as mães vão lá e batem nas professoras. Também existem, quer dizer, existem esses dois lados. Eu acho que a gente tinha que deixar esse programa com uma palavra de esperança e de possibilidades daquilo que pode melhorar a sociedade brasileira, considerando o papel fundamental, sobretudo das escolas públicas. Eu queria dizer que a escola é uma via de mão dupla. Se ela não for, há problemas. Ou seja, ela tem que abrir-se às famílias e as famílias a ela. Tem que haver diálogo, porque o lugar da educação é um lugar de constituição, de conhecimentos e valores. Os meninos não vão lá só para aprender teorias, conceitos, eles vão lá para também aprender a conviver. Pois é, já que a senhora tocou nessa questão, porque a gente ainda tem perguntas aqui, o Wilson Pinheiro, ele é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: a concepção e implementação da base, da BNCC, está embasada em competências e habilidades. Poderá contribuir para a diminuição da violência e intensificação da paz nas escolas do ensino fundamental? Quais as competências que mais poderão proporcionar esta contribuição? A senhora fala de valores éticos, valores estéticos, né? E a base está toda pautada por valores éticos, da autonomia, da responsabilidade. Todo mundo tem direito de pensar com a própria cabeça, mas não somos ilhas, nós somos muito mais ou um arquipélago ou então somos um território comum, né? Então, a gente tem que ter autonomia, mas tem que ter responsabilidade. Eu dependo de vocês, vocês dependem de nós. A questão da ética, dos direitos e deveres de cidadania começa lá dentro da escola. Então, eu acho que é via de mão dupla. A gente está nesse finalzinho do programa mesmo, Miriam, a questão das proposições, já para terminar o programa com sugestões. A Miriam estava contando antes de a gente começar aqui a transmissão, que foi lançado hoje pela Flaxo um curso de formação de professores. A gente falou tanto do papel da escola, não pode esquecer do papel do professor que faz essa escola também. Formação de professores sobre a questão da violência nas escolas, né? E antes, nós temos todo um programa de convivência escolar que eu queria mostrar esses 2 livrinhos que também estão no site da Flaxo. Então, eu convido a todos que entrem no site da Flaxo, vejam o interesse pelo curso e também pelos nossos trabalhos e nossas pesquisas. Gente, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-los. Uma pena que para discutir um assunto tão sério, tão triste para todos nós, mas teremos outras oportunidades para debater temas que são aí prementes para as escolas, para a educação brasileira. Acho que esse é um início de uma etapa nova na TV Escola, né? É verdade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada para vocês também. O Salto para o Futuro especial termina aqui. Agradecemos mais uma vez as presenças das nossas convidadas, a pesquisadora Miriam Abramovay e a diretora de Educação, Comunicação e Cultura da TV Escola, Regina de Assis. Muito obrigado também a você que acompanhou mais esse programa. No Facebook, no Twitter e no Instagram, você sempre fica por dentro dos destaques da nossa programação. E no canal da TV Escola e no YouTube dá para ver de novo os seus programas preferidos ou assistir o que você não conseguiu ver aqui na TV. Vale a pena seguir, curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Pois é, vale dizer também que as perguntas que não foram respondidas, muita gente mandou pergunta e não deu tempo de responder todo mundo. Enfim, mas obrigado por toda a participação de vocês aí. Dá para também assistir a TV Escola onde e quando você quiser. É só baixar o nosso aplicativo no tablet ou no seu smartphone. Está disponível para Android e iOS e com ele dá para carregar a nossa programação com você 24 horas por dia. Bom, a gente se vê no próximo Salto para o Futuro. Nosso encontro, você já sabe, é aqui na TV Escola, porque é bom saber. Tchau. Tchau.